gente. Olá, queridos e queridas. Olá, gente. E ontem foi Dia das Crianças e nessa semana, né, que é comemorado o Dia das Crianças, eu venho aqui trazer uma conversa sobre a nossa criança interior, né? Então, o que é a criança interior? Tipo, a gente ficou lá na nossa infância e a gente tem nossa criança lá da infância. Então, é isso mesmo, é a criança que nós fomos, né, lá um dia e que nós a carregamos até hoje. Por quê? Porque até os 7 anos, né, mais ou menos aí, a gente é puro inconsciente. Tipo. A gente não tem a parte racional ainda, né, liberta. Mas também não é. Deu 7 anos, vai. Pronto, fez aniversário, né? É uma coisa gradual, né? Fez aniversário, já Exatamente. mudou o cérebro. Vai sendo uma coisa progressiva. E a gente, então, né, neste momento da nossa vida, a gente acredita tudo como uma verdade absoluta. Tudo aquilo que falam pra gente, né, sobre a vida, sobre Deus, inclusive o que foi falado para nós você é terrível, você é bagunceiro, você é brava. Eu fui chamada, né, muito de brava. Mônica. De Mônica também. E assim, não só porque eu fui chamada, mas também a braveza foi um mecanismo de defesa, né, que eu desenvolvi como uma proteção. Então, as coisas vão nos acontecendo na infância e nós vamos interpretando, sentindo, tendo aquelas sensações sobre aquilo que nos acontece e aquilo aquilo fica registrado de forma como uma crença mesmo. O que é uma crença? É aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita, a gente leva aí por toda a vida, enquanto a gente não olha para isso e não realmente não muda o significado daquilo, né? Ou seja, ressignificando aquilo, aquilo vai tomar conta da nossa vida daquele jeito em que ficou plasmado em nós. Então, quando a gente olha para essa nossa criança com honestidade, com humildade, né? Porque muitas vezes a gente tem a resistência de se olhar. Ou seja, porque assim, não quer culpar os pais, né? Não quero culpar os pais. Tipo assim, a pessoa foi chamada de um monte de coisa, apanhou, tudo, mas ela tem... Pera um pouquinho, amor. Ela tem aquela concepção, aquele conceito de que se ela assumir isso, ela vai estar julgando os pais. E assim, não é deste lugar, né? Porque conforme a gente amplia a nossa consciência para a compreensão de que nós somos uma consciência, né? Aqui, por exemplo, neste momento, nesta evolução, né? Neste momento histórico, com outras informações, né? Ou seja, na época deles, dos nossos avós, de toda a nossa ancestralidade, nós tínhamos também uma reprodução de padrões, uma reprodução do que ficou plasmado, né, nos nossos pais, avós, né, em todas as pessoas aí, e elas também foram reproduzindo, porque é como funciona o ser humano, né? Ele vai reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Mas eu não sou preguiçosa, faço um monte de coisa e meu filho E quer dizer,
Então ele não está me imitando, ele não está me reproduzindo. Aí é o que a gente tem também que enxergar um pouco mais a fundo. Quando está acontecendo essa dinâmica, é porque você de repente, sempre desde lá de trás, fez de tudo, né, para ser visto, para ser amado, porque essas são necessidades da criança, né, principalmente da criança, de ser vista, de ser reconhecida, de ser amada. E nós não temos esses padrões, né, de ver verdadeiramente a criança, de reconhecê-la, né? Pelo contrário, temos padrões de que criança é criança, não sabe de nada, não tem que falar nada, né? Enfim. Eu só posso julgar ela não pode fazer nada comigo, porque ela é criança. Exatamente. Então, e desta forma, a gente não consegue realmente estar reconhecendo, né, esses padrões, né, porque a gente de repente não tem nem a consciência disso, dessa necessidade, né, desse desenvolvimento do ser humano. E aí desta forma a gente segue sem olhar, sem identificar esses padrões e que ficou dentro de nós e a gente está reproduzindo. Então, desse exemplo que eu dei, meu filho tá preguiçoso, está, né? Porque ele não é. A gente tem que separar muito o que é do comportamento, né? Inclusive na nossa fala. Então, em vez de a gente falar, você é um preguiçoso, você está sendo preguiçoso aí neste caso, né? Nessa situação. Espera só um pouquinho, deixa eu concluir meu raciocínio. E nesta dinâmica, no caso, mas eu não sou preguiçoso, né? Eu faço um monte de coisa, eu faço tudo, eu trabalho em casa. Então, tá numa dinâmica onde você sempre fez tudo, sempre trabalhou, né? Sempre ajudou e está fazendo tudo por ele e para ele, não permitindo que ele desenvolva a sua capacidade de fazer o que ele já consegue, dependendo da idade, né? Então, muitos de nós, nesse negócio, né, também de tipo, ou a gente reproduz a crença inconscientemente, ou a gente olhou para ela, mas falou assim, eu vou fazer tudo o contrário com meu filho, né? Então, se eu apanhei um monte, eu caio na permissividade, eu deixo fazer tudo, né? Se não fizeram nada pra mim, eu não fui visto, eu não fui reconhecido, eu não fui, né, acompanhado, então o meu filho nem pega um copo d'água para ele próprio, se ele já consegue, né, obviamente, eu não pego, né? Ou então ele já consegue ajudar a lavar uma louça, ele já consegue guardar os próprios brinquedos dele, né? E a gente não permite, a gente faz, ou por a gente, eu faço mais rápido, né? Ou então por esta crença de eu vou fazer o contrário, ele não vai sofrer o que eu sofri, né? Ou tipo, ou ele sofra o que você sofreu na idade adulta. A gente entra num pensamento, né, contrário, ao invés da gente pegar e a gente ver que nós estamos atuando destas nossas feridas emocionais, né, desta infância. E que se a gente não está reproduzindo exatamente como foi com nós, por exemplo, eu apanhei pra caramba, então eu vou bater pra caramba para poder ensinar. Eu fui silenciada, ou seja, a criança pode falar nada, eu fui silenciada dos sentimentos, não precisa ficar triste, não precisa ter medo, então ou eu faço a mesma coisa ou eu caio no outro lugar, né, no outro extremo. Então, este olhar para nossa criança é um olhar amoroso nesse sentido de compreensão, né, de a gente não vai julgar nossos pais, a nossa ancestralidade, por a gente ampliar essa consciência e entender, né, que todo mundo fez o seu melhor com a consciência que tinha e que inclusive todos nós estamos aqui, né, cumprindo também o que a gente vem cumprir, né, nesta vida, ou seja, a gente vem olhar para essas questões
para que a gente evolua, para que a gente transforme, para que a gente transcenda e ressignifique e mude isso, né? Então, hoje eu sei que eu posso, né, educar de uma forma respeitosa, sem ser permissivo, sem ser autoritário, por exemplo, sem bater e sem, você faz tudo o que você quer, né, de uma maneira mais leve, se eu olhar para essas feridas, né, se eu olhar para essa criança com honestidade, com humildade de reconhecer essa criança, né, de reconhecer o que verdadeiramente aconteceu e não ficar, né, para não culpar os pais, tudo, não olha, não, foi tudo bom, então você não olha, você não reconhece, né, então assim, tem que trazer sim, e eu passei por isso, né, então não é esconder, não é esquecer, não, você tem que trazer esta verdade do que aconteceu, porque isso ficou plasmado nas suas células, no seu corpo, mas você realmente ir buscando ganhar esta consciência para compreender. Tanto que o perdão e a aceitação vem de um lugar de compreensão, de entendimento, né? Do porquê que a gente está aqui, quem a gente é aqui nesse corpo físico, né? O que a gente veio fazer aqui. Então daí a gente consegue ressignificar essa história para que a gente transforme, né, essas feridas emocionais em aprendizado e em uma alavanca para a gente realmente ter, né, conseguir usar as ferramentas adequadas, ou seja, eu consegui convidar o meu filho a guardar as coisas de uma forma mais amorosa, cantando, e que se você tá ali naquelas dores, você não consegue fazer isso. Você vai falar de uma forma ou agressiva, ou você vai fazer por ele. Não faz nada mesmo, pega e você mesmo guarda, né? Você não vai ter esta paciência, essa transformação dentro de si. E os nossos filhos, as nossas crianças, elas vêm exatamente espelhar isso para nós, para que fique muito evidente para nós o que a gente precisa transformar em nós, né? As grosserias, a agressividade. Então a gente olhar para essas feridas emocionais e realmente transformá-las para que a gente atue de uma outra forma e que fique muito mais leve esse atuar. E também a compreensão do desenvolvimento desse ser humano, dessas crianças, da maturidade também, né, cerebral dessas crianças, como ela vai se desenvolvendo nesse todo, mental, emocional, físico e espiritual, para que a gente não fique achando que elas estão simplesmente provocando, que elas são maldosas, que elas fazem de propósito, né? Mas que não só a gente entenda esse desenvolvimento, mas que a gente entenda também que elas alguma coisa estão nos mostrando. Então, por exemplo, uma criança agressiva, a gente também tem que olhar onde está a nossa agressividade. E aí, e também tem pais que faz isso. A criança fica brava e ainda os pais ficam mais bravos com ela. Ela fica brava com eles e aí eles ficam mais bravos ainda com ela. Porque a gente não aprendeu a dominar a nossa raiva, né? A gente foi muito reprimido na nossa raiva e a gente, quando vê a criança nervosa, a gente fica com mais raiva ainda e acaba sendo mais grosseiro ainda. E além de não conseguir acolher a criança, a gente está ensinando ela a realmente reagir, né? Ou seja, não ter a inteligência emocional, né? Por isso, a grande importância de a gente olhar aí para nossa criança, a criança que nós fomos, para esses nossos padrões, para as nossas feridas emocionais, para que a gente consiga esse autocontrole, bem como ensinar então as nossas crianças também
o autocontrole. Ó, gente, e por último, a gente não tá culpando, tá? Não, aí já tendo um olhar realmente Então não é culpa. consciente, né? De que a gente vem aqui para estar transformando tudo isso e realmente né, um progresso aí, inclusive de informações, né? Ou seja, hoje a neurociência traz também, né, muito esse desenvolvimento, a física quântica, a própria antroposofia, né, do qual eu fiz a minha pós-graduação na pedagogia Waldorf e desde então também, desde quando a Maria tinha 1 ano e 7 meses, e desde então também não paro o meu estudo, meu autoconhecimento, o conhecimento sobre o ser humano, né, e venho aí neste mundo para contribuir também com isso. Então um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.